Olá, amigos do judô! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Borges e nesse vídeo eu estarei apresentando os resultados referente à pesquisa sobre o mapeamento do judô escolar nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. É muito importante, né, nós compreendermos como os professores de judô têm trabalhado nas escolas com essa modalidade e também poder correlacionar com os dados apresentados no vídeo anterior da nossa série, onde nós correlacionamos a estrutura das escolas no Brasil e também a quantidade de praticantes de judô no Brasil. Tá? É muito importante nós compreendermos que a grande parte dos praticantes de judô estão fora do circuito federativo. Tá? E nós, professores, temos que compreender isso para que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho e divulgar o esporte, de forma a elevar o número de praticantes e também podermos criar formas de trabalho mais efetivas para reduzir a perda de praticantes de judô. Isso foi já feito no vídeo número 1 da nossa série. Tá? Então todos esses vídeos têm uma relação entre si, onde o objetivo maior é entender a iniciação esportiva do judô. Tá bom? Agora eu vou apresentar 4 gráficos referentes a essa pesquisa, que foi publicada na revista Budô no final do ano passado, e vamos lá para os resultados. Vamos lá, pessoal. Essa primeira tabela é referente aos dados gerais pesquisados nos estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Os valores são diversos, né? Desde a idade média, número de praticantes por professor de judô. Esse é um dado muito importante para fazer outras inferências estatísticas que foram realizadas nesse estudo. A quantidade de questionários preenchidos validados, tá? Porque houve um critério de inclusão para o questionário e que muitos professores preencheram, mas que depois não foram validados em função de algumas inconsistências de dados. Aí nós temos a quantidade de escolas privadas registradas nesse questionário, verificados os endereços e as localizações delas, o número de praticantes em cada uma dessas escolas, as escolas públicas, né, respectivamente com as mesmas informações, os dojos fora da escola, o praticante de judô nesses dojo e o número total, tá, considerando escolas e fora das escolas. A quantidade de dojo por professor, vale a pena ressaltar que foram números maiores do que 2, exceto no Rio de Janeiro, e a quantidade total de praticantes por estado. Então aqui a gente consegue fazer diversas discussões sobre esses resultados que faremos ao término da apresentação. Nesse gráfico nós temos os resultados referentes ao percentual dos praticantes de judô nas escolas públicas e privadas nos estados, comparado a praticantes fora do ambiente escolar. Portanto, o estado que registrou o maior percentil de praticantes de judô dentro das escolas públicas e privadas foi o estado do Paraná, com um valor de 67,2%, seguido por São Paulo, de 48,9%, e em terceiro colocado, Rio de Janeiro, com 39,1%. Dessa forma, nós verificamos que São Paulo está bem no centro, né, muito próximo aos 50%, Paraná com a maior quantidade de praticantes dentro da escola e o Rio de Janeiro, consequentemente, com a menor quantidade de praticantes de judô dentro das escolas. Nessa terceira figura, nós temos o percentual de distribuição dos praticantes em relação ao local de prática. Dessa forma, escola, né, é o local mais citado, em torno de 50%, né, 50,4% das respostas. Em segundo lugar, nós tivemos projetos sociais com 21,5%, depois clubes e associações com 15%, academia privada 11% e outros locais 2,1%. A denominação de outros locais foram agrupados
locais poucos e expressivos, como igrejas, salões paroquiais, universidades e ambientes das Forças Armadas. Portanto, nesse gráfico nós conseguimos identificar que a escola continua sendo o principal local de acesso e início da prática esportiva do judô, uma vez que nós identificamos que a maior parte dos praticantes encontra-se no ensino fundamental 1 e na pré-escola. Dessa forma, a escola realmente continua sendo o local inicial do primeiro contato da criança com o esporte. Os projetos sociais possuem uma característica bem peculiar de acesso a esporte de forma de baixo custo e ou gratuito, justamente como um projeto social para crianças ou praticantes predominantemente de baixa renda. Também foi identificado atletas de alto nível no projeto social. Clube e associações realmente ficou em terceira posição, né, com uma diferença aí muito pequena para as academias privadas, tá? Uma comparação muito próxima e indicando que os clubes já teve o seu auge e hoje encontra-se na terceira posição. Nesse quarto e último gráfico, nós encontramos a distribuição dos praticantes de judô em escolas, sendo 71,8% dos praticantes em escola privada e 28,1% dos praticantes em escola pública, indicando realmente a tendência de maior praticantes em escola privada. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, os resultados referentes à pesquisa executada com professores de judô nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, nós temos algumas questões bem interessantes que podemos refletir e discutir diante desses resultados. Alguns aspectos que chamaram mais atenção é que a grande maioria dos professores são jovens, em torno aí de, a maioria com menos de 40 anos, tendo uma média aí próximo dos 40, né, 39, com desvio padrão de indo até 45 anos. Também temos a característica de que todos os professores, a sua grande maioria, ministra aulas de judô em mais de um dojo. Existem muito mais dojo, né? Praticamente 50% de todos os locais de prática de judô estão dentro das escolas. Portanto, se nós considerarmos aquela categoria do projeto social, academias, clubes e associações, somando todas elas, nós teremos exatamente a mesma quantidade de dojo dentro de escola. E, obviamente, conforme o gráfico demonstrou, né, nós temos muito mais dojo dentro de escolas privadas, indicando que existe ainda uma demanda reprimida e um potencial muito grande para que o judô seja trabalhado dentro das escolas públicas. E pelo fato de estar dentro das escolas privadas, demonstra também que é uma forma do professor de judô ter um valor a mais no seu trabalho, né? Porque dentro da escola ele consegue conciliar os objetivos educacionais do judô, mas também como do seu trabalho particular. Portanto, esses resultados, né, em linhas gerais, indicam que nós precisamos ter a atenção do judô escolar e para esses professores que na sua grande maioria não estão dentro do circuito federativo. Portanto, esses profissionais eles estão desassistidos, eles não estão sendo acompanhados, capacitados e até mesmo ouvidos por alguma entidade que agregue todos esses professores. Se nós entendermos aí o modelo americano, por exemplo, né, que é um modelo de sucesso esportivo, e principalmente
onde agrega o esporte junto à educação, né, fazendo assim uma linha de produção, os Estados Unidos têm tido um certo sucesso em ter associações profissionais de técnicos, técnicos por especialidade. A palavra técnico ou professor, eu acho que ela pode ficar, nesse primeiro momento, ser considerado um único grupo, mas é uma entidade que procura agregar a todos esses professores e técnicos, onde o objetivo maior é assim, a capacitação e uma comunicação, um ponto comum para que todos esses profissionais possam trocar as suas experiências e promover o esporte de uma forma saudável. Então esse exemplo ele é muito comum, existem diversas associações por especialidade esportiva, elevando o nível geral do esporte. Bom, fica aí a reflexão, as sugestões, críticas são bem-vindas e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado